Ok, querida, gratidão. Você permitir, né, eu mandar o teu áudio junto com o meu, né, a tua voz. Então, querida, você falou que tudo indica que ele falava o hebraico e o aramaico, né? E eu, como eu mandei esse áudiozinho que eu mandei pra você de 2 minutos e poucos, eu mandei pra muita gente aqui, sabe, muitos grupos. E algumas pessoas estão ansiosas, né? Quem já escuta nossos áudios já de 10 anos pra cá já sabe disso, já tranquilo. Mas as pessoas novas que vai entrando nesses grupos, escuta, fica ansioso, né? E alguns fica surpreso, né? Então, aí tem um bocado de gente aqui esperando a resposta, querendo a resposta, pra me falar qual língua que ele falava, né? Quando ele nasceu, ele já nasceu, assim quando ele nasceu, quando ele era bebezinho, já ensinaram ele duas línguas, né? Que era o Guarani e o Tupi. Mas só que o Guarani é de 500 anos para cá. Quando se fala Guarani, é de 500 anos para cá. Quando os europeus chegaram aqui, eles mudaram para Guarani. Então, mas só que antes de 600, 800 anos atrás, 1000 anos atrás, não se chamava Guarani, não. O Tupi, sim, o Tupi sempre se chamou Tupi. Mas só que o Tupi é o tronco, sabe? Existe o tronco e existe a raiz, né? Primeiro tem que vir a raiz, claro. Sem raiz não tem tronco. O tronco não existe sem raiz. Então, o tupi, ele é o tronco. Então, o tupi, ele sempre existiu. Mas só que antes do tupi existe a raiz. Então, a raiz se chamava Arami. Certo, querido? Tá dando para entender? Quando se fala tupi, ela deriva do Arami. Então, a linguagem que esse homem nasceu aí, esse eixo que você falou que é russo, né? A linguagem que ele falava, a língua que ele falava, eram essas duas línguas. Arami e tupi. Aí de 500 anos para cá, quando os católicos chegaram aqui, mudaram o Arami para Guarani, tá, querida? Mudaram o Tupi, mudaram o Arami para Guarani. E o Tupi continua sendo Tupi. Aí de 280 anos para cá, a Igreja Católica mudou para hebraico e aramaico. Viu, querida? De 280 anos para cá, a Igreja Católica mudou o Guarani para aramaico e Tupi para hebraico. Então ele falava qual língua? Ele falava Arami e Tupi, que depois mudaram para Guarani e o Tupi continuou. E depois mudaram para aramaico e hebraico. Tá, querida? Então quando eu falei aramaico e hebraico, é de 280 anos para cá. Aí eles enganaram o povo que vem nascendo de 280 anos para cá, né? Porque antes de 280 anos para trás nunca existiu essa língua, nunca existiu esse nome. Se a querida vivesse há 300 anos atrás, a querida nunca ia ouvir isso. Negócio de hebraico e aramaico, nunca ia ouvir. Você ia ouvir Arami, Tupi e Guarani. Agora, hebraico e aramaico nunca. Então, hebraico e aramaico é de 280 anos para cá. Mas como nós nascemos de 100 anos para cá, então é fácil vocês enganar a gente, ué, que essa língua faz 2000 anos, que essa língua faz 3000 anos, que essa língua faz 4000 anos. É a maior mentira do mundo. Igual, por exemplo, ó, esse termo semitas. Você sabe quantos anos que existe esse termo só, semitas? Só faz 284 anos. Antes de 284 anos para trás, nunca existiu no mundo esse termo semita. Então, quando fala, assim, ó, quando fala semita, jafetita, canita, é tudo de 284 anos para cá, tá, querida? Que os pretos nunca foram chamados de canita, não. E os brancos também nunca foram chamados de jafetita. Pode ver que a letra J é nova, ué. A letra J fez agora 501 anos. 501 anos que a letra J fez agora. Então nunca existiu esse termo de jafetita, Jesus, Judá, judeu, Jericó. Nunca existiu, não. Esse nome é tudo novo, tudo recente. Mas como nós somos novos, de 100 anos para cá, então vocês inculcaram na nossa mente que isso faz 1000 anos atrás ou 5000 anos atrás. É claro que a gente acreditar, né?
A gente não ia questionar, porque a gente não sabe, ó, que data certa. Quer dizer, as pessoas não sabem, né? Mas eu sei. Eu sei e o Vaticano tudo sabe. Isso que eu falo, querida, são, entre aspas, segredos ocultos, né? As 7 chaves do Vaticano e da maçonaria. Aí tem um querido que perguntou aqui, alguns queridos, né? Falou que a maçonaria tomou conta de 500 anos para cá. Então, mas só que a maçonaria é o próprio Vaticano. A maçonaria está na Bíblia, em Atos dos Apóstolos. Ela se chama o Grande Areópago. Quando fala o Grande Areópago do Atos dos Apóstolos, se chama maçonaria que a gente fala hoje, a Grande Maçonaria do Oriente, que veio de lá para cá, ué. Mas na religião bíblica se chama o Grande Areópago, aonde o responsável era o Papa, né, o sumo sacerdote, os reis, os senadores, né? Era eles que eram responsáveis. Os senadores, os rabinos, os reis e os papas, que era responsável do grande Areópago de Atos dos Apóstolos, que era o responsável da grande maçonaria que a gente fala hoje, né? Então, quem botou a maçonaria para o mundo? A Igreja Católica, o Vaticano. Então, esses maçonzinhos que trabalham aqui para eles aqui no mundo, no Brasil e esses outros países aí, são tudo buchinhas e fantoches do Vaticano. Então, os papas que governam tudo, os papas governam o mundo todo. É. Os papas governam os reis, governam os presidentes. Por que existe uma carta anual? Que todos os presidentes do mundo, de ano em ano, têm que ir lá na ONU prestar continência. E a ONU passa o relatório para o Pentágono, e o Pentágono passa o relatório para o Vaticano. Então, é o Vaticano que domina o mundo todo. É. Aí, disfarçada aí de religião, enganando todo mundo. Então, querido, tá bom? E pros queridos, como o querido permitiu enviar o teu áudio junto com o meu, eu vou enviar. E também a querida falou que ele é descendente direto de Davi. Davi na religião é tribo de Judá, né? Então, querida paz, essa é a maior enganação do mundo. Uma vez eu vi, não ouvi ninguém falar, não. Eu vi com meus próprios olhos um rabino falando para Silvio Santos, tentando inculcar na mente dele, né? Que Silvio Santos, para mim, era um dos caras muito inteligentes, hein? Fora da cúpula do trovão, a cúpula do trovão que eu falo é o Vaticano, porque lá é a cúpula, né? Fora da cúpula do trovão, um dos caras que eu mais admirava a sabedoria dele, a inteligência, era Silvio Santos. Então, uma vez eu vi um rabino tentando convencer ele que ele era diretamente da tribo de Levi. Tentando inculcar na mente dele. Você é diretamente da tribo de Levi. Tal. Tentando inculcar na mente dele, né? Ele rindo, o Silvio Santos rindo. Eu acredito que ele não engoliu essa, não. Aí a querida tá falando aqui, que já viu, né? Ouviu, leu, que ele é diretamente da tribo de Judá. Não, da tribo de Davi, né? Que é de Judá, né? Não, querido. Judá é apelido. Tá bom? E o Silvio Santos não é diretamente da tribo de Judá, não. Ele pode ser diretamente da linhagem lá dos descendentes do Cristo. Mas o Cristo não tem nada a ver de Judá, não, rapaz. Essa é a maior mentira do mundo. A querida sabe o que é trocadilho, não sabe? Eu vou simplificar o que significa trocadilho. Para as pessoas que ouvir esse áudio entender com facilidade. Olha só, vou dar um exemplo para vocês de trocadilho. Vocês já viram aquele filme de Incrível Hulk? Não tinha 2 personagens fazendo? Tinha aquele que fazia o David Banner, né? E tinha aquele verde fortão que fazia o Incrível Hulk. Aí vocês, quando via esse filme com o David Banner ficava invocado, bravo, e às vezes se machucava, ele não virava o Incrível Hulk, um gigante verde? Então, aquilo dali é trocadilho. No mesmo tempo com um camarada, aí já entra outro em cena. O David saía, entrava o Incrível Hulk em cena. Aí as pessoas pensam o quê? As criancinhas pensam, poxa, ele virou o Hulk. Não, ali é 2 personagens. Isso se chama trocadilho. Então é assim que a Igreja Católica fez, ué. 2 personagens. O Cristo é um, esse com o apelido de Jesus é outro. Esse com o apelido de Jesus, que é diretamente da tribo de Judá. Agora o Cristo não tem nada a ver com Davi, não. Isso é a maior mentira do mundo. O Cristo não tem nada a ver. O nome dele verdadeiro é Cristobal Colon, certo? E abreviado Cristo, né? E Colon no latim quer dizer Colombo. E Colombo quer dizer pombo. Por causa disso que diz a Bíblia.
que o Cristo vem em forma figurada de pombo. É o nome dele que significa pombo. Não é ele que veio voando igual pombo, não. É o nome dele que significa pombo, porque Colombo no latim quer dizer pombo. Então esse Cristo ele falava latim. O Cristo não falava nem hebraico, nem aramaico, nem tupi, nem guarani, nem grego. O Cristo não falava nada disso. O Cristo falava latim. Então o nome dele abreviado é Cristo, mas o nome dele completo é esse, Cristo Baal Colon. Viu? Não tem nada a ver com Jesus, viu? Agora o Jesus sim, é o Jesus que é diretamente de Judá, de Davi, certo? Mas só que Jesus é apelido, tá, querida? Esse eixo aí, querida, é apelido. Tá, querida? Eu sei que te ensinaram isso, querida. Eu também, há 10 anos atrás, eu ensinava isso aí a beça. Que o nome dele era Yeshua, Yausha e Yahushua. Há 10 anos atrás eu ensinava isso a dessa, querida. Tá bom? E todos três é apelido, é mentira. Tá bom? O nome dele verdadeiro é esse, ó. Triwi Itixá, no Guarani, que era a língua original dele, que ele nasceu, que ele aprendeu, né, ao nascer. E Triwi Itissá no Tupi, tá, querida? E Tisas no inglês. No inglês ele se chama Tisas, tá bom? Que é apelido. Mas o verdadeiro é esse mesmo. Tui Itixá no Guarani, que é a língua oficial que ele falava. Tui Itixá no Tupi, Tisas no inglês. Aí depois vem mais 14 nomes, o total é 17 nomes. Aí depois vem mais 14, né? Jesus, Yeshua, Yausha, Yahushua, Yassan, Yesou, Yesung na língua coreana, Issa no Alcorão, né? Yassan no árabe, que já estudei o árabe 6 meses, tá, querida? E Elzo no latim. E assim vai indo, tem mais nomes, tá, querida? Então, o nome verdadeiro dele não é Yahushua, não, tá, querida? É esse que eu falei aí, Guarani, Truí Itixá, que o José mudou o nome dele para Tibiriçá. Pesquisa aí quem é o Tibiriçá. E depois mudaram também o nome dele para Martinho Afonso. Tá, querida? Martinho Afonso, Tibiriçá. Jesus é agora, de 270 anos para cá. 280 anos para cá que botaram o nome dele de Jesus. Tá, querida? Então, esse Tibiriçá, sim, ele é diretamente da tribo dos Incas, que é apelido Judá. Só, querida, pesquisar sobre a letra J, que a letra J só faz 501 anos. Então não existe Judá, é apelido. Tá, querida? Então ele é diretamente dos Incas. O Tibiriçá era diretamente dos Incas. A qual o tataravô dele era Davi mesmo. Só que Davi também é apelido, tá, querida? Porque na língua indígena não existe letra V, não. Na língua Guarani, Tupi e Arami não existe letra V. Então o nome dele não era Davi, não. E também o filho de Davi também não se chamava Salomão, não. Tá, querida? Ele tinha 4 atributos, 4 títulos. De imperador, juiz, sábio e rei. Chamado Shaki. A querida não vai conseguir achar esse livro, não. É muito difícil. Porque esse livro é só em outros países. Só na Holanda que tem esse livro. Tá bom? Na Holanda, no Vaticano e mais lá fora, no exterior. Aqui não tem esse livro, não. Falando o nome dele verdadeiro, Shaki. Ele sim. Então o Tibiriçá é descendente do Shaki, do Império Inca, a qual eles mudaram de 400 anos para cá, mudaram para Tamoios. Tá bom, querida? Então os Incas é de 500 anos para trás. Os Tamoios é de 400 anos para cá. E Judá é de 270 anos para cá. Tá, querida? Quando fala Judá, a tribo de Judá é 270 anos para cá. Quando fala os Tamoios, é de 500 anos para cá. E quando falam os Incas, aí sim, aí já tem mais de 1000 anos atrás. Império Inca, já tem mais de 2000 anos atrás esse nome Inca. Os Incas, tem mais de 2000 anos atrás. Agora os Tamoios, sim, que faz 500 anos para cá. E a tribo de Judá faz 270 anos para cá. Então, viu, querida? Então, quando se fala tribo de Judá, é apelido. Tá, querida? Yahudá, Yahudim. Eles eram chamados de Irdim. Não era Yahudim nem Yaldim, não. Tem gente falando, eles chamavam Yahudim, Yaldim. Não, eles chamava Irdim. Certo? Então, apelido é apelido indígenas.
Era Irdim. E eles falavam a língua arameus. Eles eram chamados também de arameus. É um montão de nome que as pessoas vai mudando. É muitos nomes que a Igreja Católica vai mudando. Vê, botaram 17 nomes, ó. Nome de Tibiriçá, 17 nomes. Então ele vai mudando nomes e vai botando nome em cima de nome para ficar mais distante da verdade. Aí parece que o povo não vai descobrir nunca. Eles pensam que o povo não vai descobrir nunca, né? Mas quem procura acha, quem cava encontra. 17 nomes, ó. Ó, Tibiriçá mesmo, português. Martinho Afonso também, português, não tem nada a ver. É Tiwiti-Chá e Tiwiti-Sá. É esses dois nomes. No tupi é Tiwiti-Sá e no guarani é Tiwiti-Chá. E no inglês é Jesus. Tá, querida? Aí, pra esse áudio não ficar muito longo, se alguém quiser, depois eu falo as 6 línguas que o Saur falava. O nome dele é verdadeiro, Saur. Nem é Shaur, nem é Saulo, nem é Paulo, nem é Zumbi dos Palmares e nem é Francisco. O nome dele verdadeiro é Saur. S-A-U-L. Né? Que muita gente já sabe já quais 6 línguas que ele falava, né? Mas para esse áudio não ficar muito longo, eu não vou gravar agora não, as 6 línguas que ele falava. Tá bom, querido? Então, um abraço para todos e beijo no coração de todos que vai ouvir esse breve áudio aí, tá bom? Tudo de bom para todos.